Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. É o 26 de abril de 2023, graças a Deus, né? Estamos aqui em vigilância, oração, né? Meditação, obediência à palavra, 24 horas no dia, né, irmãos? É isso mesmo, sem descanso. Amém, graças a Deus. Hosana, né? Maranata, aleluia. Vamos continuar aí com o nosso vídeo histórico, né? Nós estamos falando aqui do quê? Da igreja, né? Do Jesus cientista, né? Uma igreja que foi fundada, né? Segundo aí a história, por uma mulher chamada Mary Baker Eddy, né? E ela escreveu muitos livros, né? Muitas coisas ela escreveu. E um dos primeiros livros dela é o livro chamado Livro, Ciência e Saúde, contém a chave das Escrituras. Então ela usava as Escrituras, né? E o livro da Ciência e Saúde, como também as igrejas que vieram depois dela, né? Então ela escreveu aí esse livro e usava esse livro com as Escrituras para ensinar os seus adeptos, né? Aí esse livro, ele é um livro grande, né? Um livro tem mais de 1000 páginas. E ele fala o quê? Os assuntos que ele trata é curar enfermos, ressuscitar mortos, né? Purificar leprosos, expulsar demônios, né? Esse livro aí. E aí ela escreveu outros livros, né? Por exemplo, um dos primeiros foi esse aí, né? Ciência e Saúde com a chave das Escrituras, né? Depois ela escreveu muitos outros. Tem o Manual da Igreja Mãe, né? A igreja mãe deles está situada em Boston, né, nos Estados Unidos. Então tem o Manual da Igreja Mãe. Aí ela escreveu outro livro com o título de Retrospecção, Introspecção, A Unidade do Bem, Rudimentos da Ciência Divina, O Não e o Sim, A Cura Cristã, A Ideia que os Homens têm de Deus, né? E o seu efeito, né? Sobre a saúde e o cristianismo. Então, um dos temas, vamos pegar aqui alguns temas aqui, né, do livro, né? Que quem quiser quem quiser ler o livro tem na internet aí disponível de graça. Então ela, por exemplo, ela fala sobre a criação. Um dos temas dela é a criação. Aí eu extraí aqui alguns itens, né? Sobre o que ela escreve. Então ela diz o seguinte, que o homem é finito, né? Quer dizer, o homem ele tem fim. Teve começo e terá fim, né? Então ele diz que o homem finito não pode ser a imagem e a semelhança do Deus vivo, do Deus finito, né? O homem finito não pode ser a imagem e semelhança do Deus infinito. É uma coisa interessante, né? Ele vai dizer que o homem é infinito também, né? A outra coisa que ela diz, ciência cristã frente ao espiritualismo. Ela combate, né, o espiritismo e outro tipo de espiritualismo que surgiu, que já havia na sua época lá. E ela tem a suposição de que haja espíritos bons e maus, né? Essa suposição de que haja espíritos bons e maus, ela diz que é uma suposição errada, né? É uma doutrina errada. Não existe essa doutrina.
porque ela diz que o mal não tem realidade, o mal é uma ilusão, né? E aí diz também que a alma da ciência cristã é o amor. É, certo. Que amor é esse que a gente precisa saber, né? Outra coisa que ela diz, o universo que inclui o homem é espiritual, harmonioso e eterno. Então vocês estão vendo aí, né? O universo que inclui o homem é espiritual, né? Harmonioso e eterno. E isso nós sabemos aí, né, que muita gente acha que a igreja é espiritual, que ela é invisível, que ninguém vê a igreja, né? Então essas teorias têm alguma coisa a ver com a teoria aí dessa Mary Baker, né? Dessa religião, né? Sobre Deus, o que ela diz? Ela diz que Deus é o divino princípio, né? É a vida, a verdade, o amor, a alma, o espírito e a mente. Tudo isso aí é sinônimo. Ó, Deus é o quê? É o divino princípio, é a vida, é a verdade, é o amor, é a alma, o espírito e a mente. Né? E a partir exatamente dessas definições dela, ela vai fazer as suas teorias aí, né? E ela diz que o homem é o quê? O homem é a ideia espiritual de Deus, individual, perfeita e eterna, né? Então, para ela, o homem é eterno, né? Bom, a ideia ela acha que é o quê? Que é uma imagem na mente, né? É o objeto imediato da compreensão. Então, a ideia para ela é uma imagem que a gente tem na cabeça da gente, né? No cérebro, né? E ele diz que o homem é o reflexo da alma, né? É o reflexo de Deus, né? As pedras angulares, né? Do ensino dessa mulher, ela mesmo dizendo, né? Ela diz que o quê? Que a vida é Deus, o bem e não o mal, que a alma é sem pecado e não se acha no corpo, que o espírito não é nem pode ser materializado, que a vida não está sujeita à morte, o homem real e espiritual não tem nascimento, nem vida material, nem morte. Né? Então ela defende que o quê? O homem é espiritual. Né? Aí ela o quê? Ela diz que não existe pecado, não existe morte. Né? Diz, nós vemos aqui que não existe nascimento. Né? Então o homem é eterno, porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus, então ele é eterno. Né? Aí vai dizer que a alma é imortal por ser o espírito. Então já está chamando a alma de espírito, né? Anteriormente ela disse que não era, que era diferente. Sobre Cristo ela diz que ele veio para destruir a crença no pecado. Né? Olha aí, ó, a missão de Cristo para ela foi para destruir a crença no pecado. E Jesus não é Deus, é o homem, e Cristo é a verdade e o princípio de Deus. Né? Então, nega que Jesus é o Filho de Deus, né? Certo? E ela vai dizer também que o homem não caiu em pecado. Não caiu em pecado. O homem não é matéria, não tem sangue, não tem ossos, etc. Né? O homem é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer e é incapaz de morrer. Então, irmãos, está aí, né, as teorias, né, dessa religião chamada Ciência de Jesus Cristo, né, fundada lá por essa mulher. E ela está aqui no Brasil, né, está por aí, né. Não sei se os irmãos conhecem alguma delas, mas ela está por aí, né, negando
usando as Escrituras e negando exatamente os seus princípios fundamentais. Amém? Pai seja com todos nós nesse dia. Amém.